pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do CDLcast e hoje com um convidado muito especial, Márcio Flores, ele que foi o palestrante da segunda noite do nosso evento Conexão e Growth. E ele falou sobre transformar negócios em experiências, né? Ele trouxe o seu case de sucesso, que é o Allianz Parque. Mas antes da gente falar sobre isso, Márcio, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional. Legal. Super legal estar aqui com vocês. Sorriso, não conhecia Sorriso, não conhecia Sinop. Inclusive, eu postei que eu tinha acabado de chegar em Sinop. E aí várias pessoas falaram, cara, que incrível essa cidade, não sei se você sabe o poder desses caras, você sabe o tamanho do agro e tal. Muito interessante isso, mas as pessoas me contando isso como se fosse uma grande novidade, assim, né? E eu falei, pô, não sabia, né? Eu já tinha ouvido falar, obviamente, mas não sabia absolutamente nada sobre isso. Inclusive pensei até ficar mais, né? Falei, será que eu consigo emendar um final de semana aqui para entender o que está acontecendo, né? Enfim, cidade muito legal. As pessoas super calorosas e receptivas ontem, então obrigado pela recepção de vocês. Minha trajetória profissional é uma trajetória meio disruptiva, assim, né? Eu comecei empreendendo e todos os feedbacks que eu recebia quando eu era mais novo era assim, você não vai conseguir ser executivo de lugar nenhum porque você é um cara muito empreendedor, você é um cara muito expansivo, então você vai acabar empreendendo. Legal pra caramba estar aqui na empresa e tal, mas de uma hora para outra você vai acabar entendendo esse negócio e foi o que aconteceu. Eu fui, depois de passar por algumas agências de publicidade, né? Então começou minha vida assim com propaganda, planejamento, criação, sempre no departamento de criação das agências. E aí depois eu fui empreender, fui ter minha própria agência, e depois fui no mercado executivo, a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso aqui. Mas hoje trabalho no mercado corporativo, sou conselheiro de algumas empresas, né? Estou lá na Álvares Marçal, uma empresa de restauração muito famosa, fez a restauração do Lehman Brothers, uma coisa muito expressiva no mundo. Uma companhia grande que está crescendo muito no Brasil. A gente faz lá dentro da Álvares a restauração de algumas empresas como Americanas, como a Tok e o Will Work no mundo. Uma empresa muito, muito robusta. E dentro dessa empresa eu fui sócio da área de esporte e entretenimento, né, que a gente resolveu abrir um negócio para cuidar dos clubes de futebol na companhia. Sou do Ayrton Senna, então faço a expansão do Ayrton Senna, da marca Ayrton Senna pelo mundo, né? Então é uma marca muito importante, brasileira, super reconhecida e o mundo inteiro conhece o Ayrton Senna, mas existe muita oportunidade ainda para isso. Estou lá na Fúria Esportes, né? Quem conhece os games, o mundo dos games, estou lá com a Kari. Estou na Link School, a maior escola, né? A melhor escola, não a maior, mas a melhor sem dúvida nenhuma do Brasil de negócios, de empreendedorismo. É uma escola nova, depois se vocês não conhecem, dá uma pesquisadinha aí, porque a Link School é um negócio muito legal, muito disruptivo. E faço várias consultorias para várias empresas, né? Hoje eu tenho a Allos como um grande cliente meu, Cidade Center Norte, uma série de clientes grandes que querem saber o que fazer para mudar os seus negócios, o que fazer para implementar ideias novas, trazendo mais receita e mudando a cabeça, a cultura do negócio. Então o entretenimento, de certa forma, é um veículo para isso acontecer, né? Então é isso que eu faço, dando um grande overview aqui na minha vida, é isso. Legal, que trajetória, hein? Muito legal. Nossa, muita coisa, bacana. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Allianz Parque, né? Sim. A gente sabe da tua passagem por lá e que transformou ela na maior arena de shows do mundo, né? Conta pra nós um pouquinho como que foi a estratégia que você utilizou para ela chegar nesse patamar, que desafios que você passou. Claro, eu fiz um trabalho, assim, foi a continuação de um trabalho, né? Então, o Allianz Parque foi retrofitado, né? A Arena do Palmeiras não era uma arena tão adequada, ideal para fazer shows, como é, por exemplo, o Morumbi hoje, né? Então tinha uma dificuldade grande, a gente brincava que era um estádio, não era uma arena, né? Então ele vira uma arena ali na gestão da W Torre, uma concessão de 30 anos, 20 anos mais 10, e a W Torre entra, faz uma super arena, que vocês conhecem, e esse projeto ele teve várias gestões antes da minha, né? Então, para acertar um negócio desse no Brasil é muito complexo, porque a gente não tem ainda muito profissional qualificado para isso, simplesmente, né? Então, quem que é a melhor gestão para isso? Que empresa eu trago uma empresa de fora para fazer a gestão desse ativo? Né? Que ativo é esse? É um ativo de real estate clássico, de locação de espaços, ou eu preciso ser proprietário também das ações? Porque você começa a fazer tanto show que você fala assim, será que eu não tenho que ser dono do show? Porque o Allianz Parque, muitas vezes, na grande maioria, ele não é o dono do conteúdo, ele só loca o espaço para alguém fazer o conteúdo.
Mas em algum momento você começa a achar que aquele negócio pode ser seu, né? Então você vê várias empresas que têm a Venue, né? E ela também é dona do conteúdo. Você pega, por exemplo, a Live Nation hoje, a maior empresa de entretenimento no mundo. Esses caras são donos da Venue, são donos da tiqueteira e são donos do artista, né? Então eles conseguem trazer todo esse ecossistema para dentro do negócio. Então, no Brasil, o Allianz Parque, ele chega e fica todo mundo olhando o que a gente vai fazer com isso, né? E aí, várias gestões passaram antes da minha, né? Minha gestão foi uma gestão um pouco mais diferente, porque eu entrei em 2019 na empresa e dentro de uma reestruturação da companhia. A companhia estava passando por uma série de dificuldades e estava num momento muito especial. E aí eu entrei no momento de vários executivos saindo e eu entrando numa gestão para ver o que a gente conseguiria fazer e dobrar o tamanho da arena e trazer uma nova cultura, né? Quando a gente fala sobre dobrar o faturamento, ontem eu até falei sobre isso com vocês, né? Você precisa dobrar o faturamento. Todo empresário quer dobrar o faturamento, né? Se eu conseguir dobrar o faturamento, por que não, né? Então, Márcio, será que você consegue dobrar o faturamento desse negócio? Só que para dobrar o faturamento do negócio é preciso uma série de KPIs para você chegar lá, né? E os meus KPIs, naquele momento, eles cabiam perfeitamente naquele lugar. Então, isso é uma coisa importante. A minha presença, ela não cabe necessariamente em qualquer momento de uma empresa, né? Tem que estar no momento certo, na hora certa. O dono precisa querer muito que esse negócio aconteça, tem que estar pronto para tomar um choque, né? Não é fácil você mudar a cabeça, não é fácil você mudar a cultura, não é fácil você... E cultura é um negócio muito importante. Você não acorda de manhã querendo ser atleta, né? Hoje eu acordei e vou ser saudável. Inclusive, muitas pessoas tentam fazer isso, né? Você vê um post e fala, nossa, cara, eu preciso muito emagrecer. Pô, eu tô gordo. Aí você acorda de manhã, hoje eu vou caminhar. Só que aí você começa de um jeito completamente aleatório e você vai no primeiro dia e é como? É ruim. Porque você não está acostumado, você não tem um grupo, você não tem ainda, o seu biotipo não está pronto para aquilo. Então você começa a tentar fazer um negócio que é completamente diferente da sua vida, propondo uma mudança para o seu corpo, mas você não vai conseguir implementar aquilo. A empresa é exatamente igual, né? Você não acorda aqui com um time pronto para fazer uma virada dessa. Então você precisa aos poucos ir mostrando para o time, né, o que você quer. E nem sempre o time que você tem ali também é o time que vai conseguir te entregar aquilo que você quer, né? Porque às vezes tem um time de rugby e o jogo é futebol. Não dá. Né? Não dá tempo de você ensinar, principalmente num negócio grande como o Allianz Parque, de você ensinar as pessoas a começar a jogar bola. Porque os caras são fortes, jogam rugby, aí você fala, agora a bola é no pé, não é mais na mão. Corre. Entendeu? Fica um pouco mais difícil, né? Então, óbvio que pessoas, executivos, profissionais vão se adaptando, eles vão querendo fazer, porque são bons, porque tem aquele DNA. Então você vai encontrando no time. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que você tem na mão para trabalhar, né? Que foi o que eu fiz ali, e começar a modelar para onde eu queria chegar, né? Agora, na mudança da cultura, tem uma série de barreiras, uma série de dificuldades, e aí são totalmente executivas, né? Se você quiser começar a correr todos os dias, para ficar mais saudável e mais magro, não vai ser uma tarefa tão fácil. Você vai precisar, no dia que você não quer correr, você vai precisar correr, né? E aí, quem está pronto para correr? Quem está disponível para isso? Então foi uma gestão legal. Eu aprendi muito, eu achava que ia ser muito mais divertido, ela não foi tão divertida quanto eu imaginava, mas foi uma gestão que fez o Allianz, não foi um negócio de dobrar o faturamento, porque a gente teve uma pandemia, né? Então depois em 2020 entrou a pandemia e todos os nossos planos acabaram derretendo, mas foi um tempo importante para mudar a cultura, porque quando você muda a cultura, você prepara a empresa para dobrar de tamanho, né? Então tudo aquilo que você falou vai se tornando realmente um negócio que as pessoas entenderam. Aquilo ali é o terreno mais saudável e fértil para amanhã você ter uma empresa que fatura muito mais, né? E aí tem o trabalho no jurídico, tem o trabalho no financeiro, tem o trabalho no RH, tem o trabalho no comercial, todo mundo precisa ser impactado com muita força para depois você conseguir absorver o crescimento, né? Então, como a gente disse, né, não dá para fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados diferentes, né? Você vai ter que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E isso é uma aposta, né? Então a minha gestão ela é muito baseada nisso. Márcio, vem para cá, a gente sabe que você consegue e ai meu Deus, o que vai acontecer depois que você entrar? Então o dono tem que estar muito comprado, como eu já disse, e aí você começa a implementar esse negócio. E aí foi super legal, a gente na pandemia criou um projeto chamado Arena Sessions, né? 86 shows, eventos, no formato de drive-in. Cara, foi muito legal, a gente conseguiu manter, trouxemos patrocinadores novos para a Arena durante a pandemia. Quem pensava em vender um patrocínio de entretenimento durante a pandemia, né? Não podia nem sair de casa, a gente conseguiu criar
um modelo super legal. Os donos dos camarotes não foram embora, foi uma conversa super dura, super difícil, entendendo cada cessionário, né, cada cliente nosso. Então não foi um negócio que a partir de agora a regra é essa, se fosse isso eu tinha perdido todo mundo. Então eu tive que fazer um a um, tive que ligar, pô, aqui aí, como é que tá a sua empresa, o que está acontecendo, que tipo de negociação, porque o entretenimento ele é, na teoria, o supérfluo, né? Se você não tem dinheiro para pagar o funcionário, você não pode ter um camarote no Allianz Parque. Então, alguns clientes, obviamente, saíram porque não tinha mais condição nenhuma, e tá tudo bem, né? Mas, em muitos casos, a gente conseguiu acomodar e falar, não, peraí, eu sei que isso aqui é importante para você, né? Esse camarote já fez você fechar muitos negócios, eu sei o quanto esse negócio de camarote é importante para o teu negócio core. Então, cara, vamos seguir aqui, a gente monta um plano. Eu lembro que eu comecei, o primeiro plano era um aditivo no contrato de 2 meses, né? 2 meses. Eu estendi o contrato 2 meses, depois a gente acabou estendendo quase 2 anos de contrato, a gente não voltava nunca, né? Então foi caótico, a receita foi no chão, obviamente, né? E depois no ano que acabou a pandemia, no ano que voltou, estava na extensão do contrato, não tinha receita. Você continuava sem receita. Então foram anos difíceis. E ano passado foi o melhor ano do Allianz Parque da história. Em 2024 eu não estou mais lá, mas ainda converso com todo mundo de lá e tal, então foi o melhor ano. Então a gente conseguiu segurar esse negócio para agora estar faturando muito, mas obviamente passa pela sua cabeça. A gente vai continuar existindo entretenimento assim, o Netflix crescendo, todo mundo em casa assistindo na televisão, se reunindo, pô, isso aqui é muito legal. A gente falou, pô, e aí, as pessoas vão mais sair de casa? Não, vai ter uma outra pandemia, lembra dessa história, né? Parece um negócio tão distante hoje, mas em algum momento se virou uma coisa maluca na nossa cabeça, né? Então foi uma gestão de tentar ir se adaptando às coisas que iam acontecendo, né? Então para mim é uma vitória. Quando eu vejo o Allianz Parque hoje, do tamanho que ele está, né, conseguindo consolidar tudo o que aconteceu, até eu falei de ontem do Backstreet Boys, isso aconteceu mesmo, né? A gente não sabia o que fazer com os shows. Quando começou a pandemia, o Backstreet Boys estava no camarim e eu falei para os caras, não vai ter show, né? Não tem como ter show. Eles tinham tocado no dia anterior no Rio de Janeiro, como que não vai ter show? Mas o que está acontecendo? Não, tem um negócio chamado pandemia, né? Dá uma olhada no celular aqui, ó, tem um negócio chamado... Não, legal, mas eu não sei se vai pegar aqui no Brasil, né? Não vai pegar no mundo todo, ninguém acreditava. Ninguém acreditava, mas pô, a gente tava com camarim, com artistas esperando para subir no palco e 20 mil pessoas dentro da arena já, então como é que você dispersa todo mundo, né? Então, e agora voltou o Backstreet Boys e é o tamanho que o Backstreet Boys está hoje, né? Então assim, o entretenimento cresceu muito, no Brasil ele hoje é 3 vezes o tamanho que ele era em 2019, então as coisas melhoraram muito, o povo entendeu que entretenimento é importante, né? É uma outra coisa muito interessante, né? Eu preciso me divertir, tem uma coisa de autoindulgência, né? Eu trabalho muito, eu me dedico muito para as coisas, mas eu também preciso ser feliz, eu também preciso, né? O brasileiro mais ainda, sextou no Brasil é entretenimento puro, né? Sextou. Para mim o sextou é o... Cara, passei a semana inteira fazendo o que eu não gosto. Agora eu quero me divertir. Agora eu quero fazer agora eu quero relaxar, me divertir. Agora eu sou eu, na sexta, né? Que é um grande problema isso, né? Porque você tem que ser feliz o tempo todo, né? Não dá pra você ser feliz só de sexta a domingo, né? Porque domingo vai ser horrível pra você e sexta-feira vai ser porque tá chegando a segunda, exatamente. Márcio, e essa sua trajetória no Allianz toda tá ligada ao entretenimento, né? Mas e aí, os outros setores? Porque você também trabalha com outras empresas que não são ligadas diretamente ao entretenimento, né? Na verdade, assim, quando você pega, por exemplo, um shopping center, né? Eu saí do Allianz Parque para ir para BR Malls, né? Então você fala, pô, não tem nada a ver um grupo de shopping centers com uma arena, mas tem tudo a ver. Porque a mentalidade do Allianz Parque é uma mentalidade de real estate, é uma mentalidade de locação de espaço, é uma mentalidade de, cara, eu vendo para você. Uma vez o Walter Torre, né, que era o dono do Allianz Parque, ele falou uma coisa muito emblemática para mim, que é muito reflete muito o que é a cabeça do real estate, né? A gente estava num camarote, e os camarotes lá, eles não são aqui super bonitos, né, tem madeira e tal, lá não é, lá é uma coisa super simples, mas você vai assistir o Paul McCartney, então as pessoas meio que não prestam atenção nisso, né? E eu sou muito ligado no visual, eu acho que o entretenimento, quando você se sente bem no lugar, né, tudo faz parte, a iluminação faz parte, a temperatura, se está muito frio, você está no cinema, se está muito frio, fica horrível o filme, você não lembra do filme, você lembra que você passou frio, né? Tem que ser acolhedor, né? Tem que ser acolhedor. Quando você vai para um show, você não tem onde estacionar o carro. Cara, isso é muito ruim. A experiência do entretenimento ela tem que ser completa, né? A forma como você vai sair, como você vai chegar, como você é recebido, tudo faz parte. E tudo tem que estar contribuindo para você ter uma boa experiência naquela noite. Quando você sai e vê seu carro foi quebrar o vidro do seu carro, deixa de ser uma noite incrível e passa a ser uma noite horrível porque você vai ter que resolver o problema do vidro do seu carro. Então você tem que pensar em tudo, não é uma coisa tão simples como só colocar o artista no palco e o som tá bom. Isso é uma parte do espetáculo, né? Mas
A BR Malls é uma empresa de shopping center e ela pensa muito parecido com o pessoal do Allianz Parque. Por quê? Porque a BR Malls ela veja o quê? Espaço. Quando eu falei pro Walter, esse lugar a gente poderia colocar uma madeira na parede e tal, ele falou para mim, não, mas por quanto a gente vende o camarote? Quanto vai melhorar o valor do metro quadrado se eu colocar uma madeira aqui? Eu falei, não vai melhorar nada, mas as pessoas vão ter uma experiência melhor. Ele falou, não, cara, não precisa colocar isso na parede. A cabeça é de real estate. Agrega valor, claro. Né? Agrega valor. Então, assim, mas quando você tem uma cultura que ela está baseada na locação de espaço, no engenheiro trabalhando naquele projeto, no corretor, né? Então, o que você tem? Você tem uma realidade como essa. Não, Márcio, a gente precisa fazer mais nenhum tipo de investimento aqui, porque isso aqui tá tudo bem. Né? Você vai numa arena nos Estados Unidos, por exemplo, é inacreditável que os caras têm. Eles têm LED na parede, eles têm holografia dentro do camarote. Você fala, meu, o que está acontecendo? Por quê? Porque eles entenderam que aquilo ali pode trazer um recurso a mais se eles investirem mais. Se eles prepararem o consumidor para, de repente, vender mídia aqui dentro do seu camarote. Sei lá, eles estão sempre pensando em, de alguma forma, monetizar melhor esse negócio. Então, essa é a diferença de pensar como entretenimento e pensar como real estate. A BR Malls, quando eu saí de lá, fez a mesma proposta para mim. Cara, eu preciso transformar um negócio de shoppings em um negócio de entretenimento. Eu não posso mais pensar que meu negócio é só vender espaço de loja. Eu não posso mais pensar que é só isso. Porque esse negócio da pessoa sair de casa para vir comprar uma gravata no shopping, esse negócio vai acabar. A pessoa tem que vir para o shopping para viver uma experiência, para passar mais tempo com a família aqui dentro. E eu não sei fazer isso, Márcio. Como eu faço isso? É isso que eu faço. Eu falo para ele como o cliente dele não vai mais ficar 40 minutos no shopping, não vai mais ficar 1 hora. Pode agora vai ficar 4 horas no shopping. E se o ticket dele era R$200, o ticket médio, eu estou falando de números reais, agora eu quero que vá para R$450. O que tem entre ele gastar R$200 e ficar 1 hora e gastar R$400 e ficar 3 horas, sou eu que penso. Esse é meu trabalho. Entendeu? É mais ou menos isso. E nas empresas que eu vou, eu faço exatamente isso. Eu vou para uma Álvares e Marçal. Márcio, o que a gente pode ajudar a estruturar o mercado? A organização é uma empresa muito séria, muito engessada. Quando me convidaram para ir para Álvares e Marçal, eu falei, meu Deus, é um negócio muito assim, para minha vida, é uma coisa muito emblemática, muito. Porque quando eu saí da faculdade de publicidade, eu fiz publicidade por quê? Porque eu não gostava de matemática. Basicamente era isso, né? Normalmente os de humanas pensam assim, né? Coitado, hoje eu vejo, eu passei a manhã toda aqui dentro do quarto do hotel, vendo o Excel, planilha, discutindo número, quer dizer, no final meu tiro sempre calculado, porque eu passo o tempo todo só falando sobre negócio, números e tal. Legal, mas se você não sabe, se você não consegue entender a razão desse negócio, né, se você acaba, por que o número melhorou? Qual que é a ideia? O que você tem de projeção? A Álvares Marçal é uma empresa completamente pragmática, uma empresa americana, não tem uma área de marketing na Álvares e Marçal. Quer dizer, uma empresa com 1.400 funcionários no Brasil que cresce 30% ao ano, fatura 1,5 bi e não tem uma área de marketing. Aí você fala, como assim não existe uma empresa que não tem uma área de marketing com essa marca poderosa? É uma coisa muito inexplicável, é o jeito que eles montaram, é o jeito que eles fizeram. Não, tipos de marketing, as pessoas indicam a gente. Quando eu fui convidado para ir para lá, eu pensei, meu Deus do céu, como é que vai ser minha experiência nesse lugar? Porque eu sou uma pessoa de comunicação pura, eu sou humanas puramente. Como é que vai ser esse meu tempo lá? E aí, eu fui lá tentar fazer uma conexão com esses caras, né? Falei, como é que a gente... Então o que eu gosto? Eu gosto desse tipo de desafio. Quando não tem nada a ver, eu falo, pô, aqui é o meu lugar. Porque se me chamasse para dirigir uma empresa de entretenimento, ia ser óbvio. Vem aqui dirigir a Live Nation. Pô, legal, vem aqui dirigir... Interessante, mas mais interessante para mim é tentar colocar uma cabeça diferente em pessoas que estão completamente distantes dessa realidade. E aí foi uma gestão muito legal, né? No meio do caminho a gente teve uma ideia lá na Álvares e Marçal, a gente teve uma ideia de trazer a Oprah Winfrey para o Brasil, né? Então a gente criou uma plataforma, quando eu falei isso para o CEO lá da Álvares, ele falou assim, Márcio, cara, você pode até trazer, mas nunca contei isso para ninguém, cara, interessante, você pode até trazer, mas você não vai ter duas coisas. O meu apoio, você vai ter meu apoio, mas você não vai ter dinheiro e você não vai ter como operar isso aqui dentro. Mas você pode fazer, cara. Sem dinheiro e sem como operar aqui dentro, cara, você opera um milagre, aí você faz. Por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Não podemos perder absolutamente nenhum real nesse negócio. O time pode trabalhar para isso, você pode usar seu time para isso, legal. Mas a gente não pode investir nisso e aí você faz o negócio acontecer.
Então eu tinha um desafio de trazer a Oprah para o Brasil, ela nunca tinha vindo, todo mundo falava que não tinha como. A XP, que depois foi minha sócia nesse projeto, já tinha feito 8 convites para a Oprah vir, e ela não tinha aceito nenhum deles. Depois eu fiquei sabendo que a Jan já tentou trazer algumas vezes também, e também não tinha conseguido. E aí é isso, eu tinha uma realidade dessa. E a gente conseguiu fazer um projeto incrível, a gente colocou uma plataforma no ar chamada Legends in Town, e foi muito legal esse negócio. Dentro da Álvares e Marçal, sem a Álvares e Marçal colocar R$1, trazendo a XP como sócia, quer dizer, em 6 meses a gente levantou um evento desse tamanho, ou para ver o Brasil, a gente colocou no WTC, foi muito legal, 2.000 C-levels, tinham presidente de banco, cara, foi um evento assim muito, muito surreal. O processo de fazer o evento foi muito legal, porque a gente foi para um lugar de diversidade para entender o que estava acontecendo, né? Uma liderança feminina do tamanho da Oprah, né? A mulher negra mais importante do mundo e mais rica do mundo. Então, assim, um negócio muito impactante. E aí falou muito sobre isso, né? E é interessante que quando acabou o projeto, estou falando coisa para você que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Quando acabou o projeto... Ó, que privilégio! Olha aí, esse aqui, eu nem sei se eu posso falar, mas falarei. Quando terminou o projeto, né, vários negócios foram feitos dentro desse projeto Legends in Town com a Oprah, né? Várias empresas acordaram para a realidade da Álvares. Quem são esses caras? Uma empresa que não faz marketing, de repente assinando do lado da XP. Isso fica muito grande, né? Porque a XP, pelo contrário, o que ela mais faz é marketing, né? E aí, quem é essa empresa? E aí a gente fez vários negócios a partir disso, né? E aí foi interessante que eu vi aqui no final do ano, em outubro, essa época aqui, todo mundo faz a aferição de resultado, né? Quanto você faturou esse ano? É a época mais tensa do ano, porque se você foi bem, você continua. Se você foi mal, você sai. Né? É uma empresa bem pragmática, né? E por isso que está do tamanho que está. Ou vamos dar mais uma chance para esse cara aí, vamos ver se essa área dele vai um pouquinho mais. Aí chegou para mim a seguinte questão, né? E aí, mas me fala do resultado. Eu falei, trouxe a Oprah Winfrey para o Brasil, né? Isso é muito legal, todo mundo fez negócio lá, a visibilidade foi incrível. Não, mas eu quero saber o resultado financeiro da tua área. Não, o resultado financeiro da minha área foi esse, mas eu dei espaço, eu criei um território para toda a empresa faturar muito aqui nesse negócio e a partir daqui a gente começa um processo. Foi muito além dos números. Foi muito além dos números. Esse foi o primeiro negócio, a gente pode fazer 10. Isso pode se consolidar, isso pode virar uma plataforma, isso pode ser o Rock in Rio do mercado corporativo. Eu acabei de criar esse negócio aqui dentro. Esse é o resultado. Não. Mas quanto deu de resultado financeiro? Entendeu? Então quando você fala de, eu vou lá implementar uma cultura nova, é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque as pessoas não têm essa visão. Elas não têm a visão. Você tem a visão, mas elas não. E se elas não quiserem entender, elas não vão entender. E se o core da empresa é esse, você não vai ter espaço nesse negócio. Então, o meu papel sempre foi esse. Então, vamos mais um pouquinho, vamos investir mais um pouquinho, vamos tentar segurar um pouquinho mais essa história aqui. Eu vou mostrar o resultado financeiro para vocês, mas vamos sustentar esse negócio. O brasileiro que é muito imediatista, né? Sim. Tive uma ideia, vou empreender num negócio. Aí ele começa a empreender, ele começa a investir. Aí ele investe 3 meses, 6 meses, daqui a pouco ele já está assim, cara, não está indo. Não, calma, você acabou de começar. Não dá para medir o resultado ainda. Você precisa esperar um pouquinho, vamos lá, vamos acreditar, né? Você fez um planejamento, o planejamento que você fez mostra que vai ter um resultado em X tempo, tal, você tem que perseguir esse resultado. Não adianta na metade do caminho começar a querer voltar atrás, porque é pior, você foi investindo e no final você ainda perdeu tudo porque você não foi até o final. Perdeu o que investiu. Então, isso é muito característico brasileiro. Eu estava numa reunião agora nos Estados Unidos, e aí eu sou advisor também num fundo, no começo aqui eu não falei, mas num fundo de investimento chamado Delta Global. E esses caras, eles estão no mundo inteiro, e aí a gente foi lá porque tem uma empresa nossa nos Estados Unidos, super legal, uma empresa de superfãs, uma plataforma de entretenimento para superfãs, e chama Station Red. E esses caras precisavam de investimento, a gente já é investidor lá, a gente tem um equity na empresa, e eles queriam mais investimento. Então a gente foi lá para entender o pitch deles. Então a gente está na reunião com o CEO da empresa, o C-level da empresa, né? E aí eles começaram a fazer o pitch para a gente do porquê eles precisavam de dinheiro e aonde eles iam usar o dinheiro deles. E na nossa mesa, do nosso lado, tinha um cara muito grande, um cara chamado Walter Forbes, um americano que já foi, enfim, um advisor de grandes empresas, um cara muito grande nos Estados Unidos. E ele estava ali sentado ouvindo todo o pitch junto com a gente, né? Eu muito feliz de estar do lado do Walter Forbes, né? E ele pega e fala assim, o CEO da empresa, da Station Red, fala assim, então a gente vai precisar de $5 milhões para fazer marketing. E aí o Walter Forbes perguntou assim para ele,
Tá, mas por quanto tempo esse marketing e tal? O cara falou, não, a gente vai usar esse dinheiro todo em 3 meses, 5 milhões de dólares, são 30 milhões de reais. A gente vai usar em 3 meses, numa startup. Não é que é uma empresa que está consolidada e tal. A empresa está chegando, está começando, tem negócios grandes, mas acabou de começar. Tá, quanto vocês têm de caixa para manter essa empresa respirando com o que vocês têm hoje no caixa? A gente tem mais ou menos uns 4 meses de caixa. Então o cara pediu 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares para fazer marketing, e ele só tinha 4 meses de caixa. Isso quer dizer que ele estava investindo um caminhão de dinheiro numa empresa que, se não acontecesse nada de diferente, em 4 meses ela ia morrer. Isso no Brasil não existe. Como que você vai pedir dinheiro para fazer marketing numa empresa que pode ser que ela morra daqui 4 meses? Ele estava pedindo um tiro de canhão para um negócio que não tinha nenhuma previsibilidade. E sabe o que eles falaram? Legal, muito bom, vamos investir 5 milhões de dólares. Eu fico assim, cara, como assim? O negócio do investimento foi, aqui no Brasil, o investidor ele tem tanto medo, que isso começou a entrar na minha mente, porque eu não era assim. Eu era exatamente isso, eu investiria 5 milhões de dólares para fazer uma empresa dar uma porrada, porque o que ela precisa é marketing. Mas eu fiquei tão, hoje em dia, minha cultura, eu fiquei tão com a cabeça brasileira nesse negócio, que eu vejo os americanos trabalhando, eu falo assim, nossa, cara, é isso aqui mesmo. Porque ele já está investindo. Se ele não colocar 5 milhões de dólares agora, essa empresa não vai para lugar nenhum. Então, ou ele vai, ou ele vai. Não tem mais como voltar atrás. Se eu tivesse uma mesa de investimento brasileiro, eu falo, não, jamais. Você não vai... Não. Vou investir em mais nada. A partir de agora, essa empresa não existe mais e vamos embora. O Brasil teria medo de continuar nesse negócio. Então, são realidades muito distantes, diferentes, né? E eu vivo nesse meio, né? De ficar entendendo onde é melhor usar esse capital, onde o entretenimento ele tem potencial para andar sozinho, em qual empresa isso poderia funcionar melhor e assim por diante. Não, a Voz Marçal é isso, ainda existe a área de esporte e entretenimento, eu não estou mais dirigindo essa área, agora eu estou como board da empresa, né, ajudando todas as áreas, né, com network, com ideias, óbvio, mas não estou mais dirigindo ali esse negócio, até por um DNA meu mesmo, de hoje não querer mais ter um time ali todo dia e tá naquele batidão do cotidiano, né? Mas é isso. Você teve toda essa trajetória aí e em grandes empresas, né? Mas e aí, se a gente for trazer então para a nossa realidade aqui de Sorriso, para o nosso associado, para os nossos empresários, né? O público que esteve na tua palestra, como transformar esses negócios em experiências? Então, eu nunca tinha ido para Sorriso. A cidade de vocês chama Sorriso. Sorriso. Não é? Olha isso. Né? O Brasil precisa conhecer Sorriso. Acho que a primeira coisa é essa, né? Quando eu cheguei em Sinop e as pessoas começaram a falar sobre Sinop, isso quer dizer que, nossa, Márcio, eu tenho que te contar uma coisa muito legal. Sinop é muito legal, não sei se você sabe disso. As pessoas, obviamente, elas falam comigo num tom meio assim, pô, como que você não conhece Sinop, sabe? E beleza, como que eu não conheço Sinop? Então, como que eu não conheço Sorriso? Então, a primeira coisa é como a gente vai fazer para Sorriso ser conhecido, né? O que tem nessa cidade? Qual é o potencial dessa cidade? Como a gente atrai investimento para essa cidade? Eu acho que o agro no Brasil tem muita... O agro é aquele papo do agro, né? Pô, o agro é maravilhoso, o agro... Eu acho que é mesmo, e é mesmo. Agora, como a gente divulga o agro para o Brasil? Né? O agro já é o Brasil, mas como a gente divulga para o Sudeste, como a gente divulga... A gente vive uma vida ali, né? O mundo virou, para mim, a Faria Lima, né? São Paulo, metrópole, Faria Lima. O mundo para mim é aquilo, né? Só que a Faria Lima está preocupada com o quê? Com os problemas dela, e ela fica ali o tempo todo discutindo entre eles, né? O que é bom, o que é ruim, mas o Brasil não está aí, não é isso. O Brasil é o agro. Só que o agro me parece que ele não está preocupado em ter que se divulgar para o próprio brasileiro. Ele vive a vida dele e está tudo bem. As pessoas são ricas, as pessoas ganham muito dinheiro. E aí até uma... Você sabia que lá o pessoal do agro é muito rico? Né? Deve ser mesmo. Porque o mundo virou uma coisa assim, né? Não, o milionário é o cara lá, o advogado lá de São Paulo, da Faria Lima, que anda de helicóptero e posta o dia inteiro dentro do jato. Né? Isso virou o marketing desses caras. O tempo todo, esses caras estão lá. A gente está aqui conversando, provavelmente eles estão lá postando. Olha eu chegando na minha fábrica de helicóptero, olha eu embarcando para a Europa de jato, com o meu jato, meu Global, não sei o quê. Então, isso acabou sendo muito divulgado. E não estou falando que isso é ruim, estou falando que isso, em algum momento isso é bom.
Porque isso mostra, pô, não sabia que o segmento farmacêutico dava tanto dinheiro assim, porque o João Adib passa o dia inteiro fazendo isso. Postando ele viajando, passeando nas Maldivas, num lugar que você nunca foi, e ele acabou de descobrir. Então, é isso. O agro, ele precisa um pouco disso, na minha opinião. Ele precisa um pouco dessa expansão, um pouco dessa visibilidade. Precisa mostrar a potência, precisa falar assim, ô menino da Faria Lima, legal pra caramba, mas deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo aqui pra você ver o tamanho disso. Então assim, negócio da soja, meu Marcelo, isso aqui, soja é incrível, essa região e tal. Meu, isso aqui precisa ser marketilizado, na minha opinião, né? O João Branco fala sobre desmarketize-se, né? Aqui nesse caso de vocês, na minha opinião, é justamente o contrário. Vocês precisam ter alguma ideia, se juntar para fazer a soja ser conhecida de um jeito diferente. O que é a soja? Qual o tamanho disso? Que mercado é esse? Né? Mas de um jeito fácil de entender, de um jeito simples, para as pessoas levarem, meu, que incrível. Eu tenho orgulho de ter no Brasil um negócio de soja desse tamanho. Eu acho que falta um pouco disso. Então, eu fico até com vontade de trabalhar nesse negócio, porque eu chego lá e falo, cara, como é que ninguém conhece isso? Mas como que ninguém conhece isso? Eu acho que conhece. Mas porque eu não conheço, não quer dizer que ninguém conhece. Mas podia estar melhor divulgado. A gente podia tentar plugar um pouco mais de entretenimento nesse negócio do agro. Aí eu acho que ia ficar um negócio muito mais visível, muito mais aparente para o mundo, para investidores, para o próprio brasileiro. Né? Eu acho que falta um pouco disso, dessa atração, né, de mostrar, de colocar a cara nesse negócio, entendeu? Sorriso, na verdade, ela é a maior produtora de soja do mundo, né? Então, nós temos realmente uma representatividade enorme e a gente percebe que o município está buscando, né, mostrar realmente quem Sorriso é. Inclusive, a CDL incentiva muito, através do nosso presidente Paulo, a levar Sorriso para grandes eventos, Super né? Legal. E mostrar isso, mostrar esse potencial, né? Precisa, porque nós somos realmente, né? Nós alimentamos o mundo, né? Com a nossa produção e a gente precisa mostrar isso, né? Que nós somos realmente a capital do agro, com muito orgulho disso, né? Mas Márcio, você fala muito sobre disrupção, né? Como ser disruptivo dentro das nossas empresas, dos nossos negócios? Eu acho que disrupção ela tem muito a ver com identidade. Então, primeiro você precisa se entender como uma pessoa que é disruptivo e começar a investir nisso, né? É como, fazendo a analogia de novo com relação ao esporte. Você descobriu que você nada bem, você precisa começar a nadar mais, você precisa começar, né? Acho que ser disruptivo é isso, é você olhar para um processo e pensar nesse processo de uma forma diferente, que vai dar mais resultado, obviamente, né? E aí implementar esse negócio. E usar a técnica certa para implementar esse negócio. Acho que ser disruptivo é isso. Lógico, o insight, quando você olha, se trabalhar com pessoas mais disruptivas é legal porque elas estão o tempo todo desafiando o status quo das coisas, né? Como a empresa está indo mal nisso aqui, por que ela está indo mal? Vamos estudar, vamos a fundo. E a pessoa não para de olhar aquilo, ela fica olhando porque ela tem essa vontade de olhar, né? Então, primeiro, como uma coisa de identidade, você identifica, começa a investir em você mesmo naquilo, para você começar a influenciar esse negócio de uma forma diferente. E aí depois você vai vendo se você tem espaço para fazer aquilo. Tem muita empresa que ela não consegue fazer isso, porque ela não tem espaço. O dono acha que ele dá o espaço, mas ele não dá o espaço. Não, traga a tua ideia e tal, mas sua ideia não vai ser implementada. Só traz para eu falar que foi legal que você trouxe e tal, mas no final não estou disposto a ver esse negócio. A disrupção está nisso. Eu quero ir além, eu quero entender realmente o que está por detrás disso. Né? A disrupção pela disrupção básica, ela não leva a lugar nenhum, é só uma pessoa, você vira um doido. Né? O disruptivo sem implementação séria é um maluco. No mercado de entretenimento tem muito maluco. Né? Tive uma ideia, fazer uma Madonna com Paul McCartney. Não vai dar certo, eu sei que você é muito louco, mas não rola. Então, assim, para mim a disrupção num nível alto é quando você consegue ter uma ideia muito diferente, muito fora de tudo e você consegue implementar ela. Aí você tem um negócio funcionando na disrupção, né? Ora, se você só tem ideia, não funciona. E o que faz você conseguir implementar? Experiência. Vai ter que fazer uma vez, duas, três, vai ter que errar muito, né? E minha esposa diz que eu sou muito resiliente, obstinado e nunca tive medo de perder o emprego. Então, é um tripé diferente, né? Porque ser resiliente, você aguenta tudo, né? Você aguenta tudo. Você vai, porque você quer fazer o negócio acontecer. Então, você vai bater na porta, a pessoa vai falar não, você vai bater de novo, né? E eu sou obstinado. Então, resiliência com obstinação, assim,
cara, esse negócio precisa dar certo e eu vou fazer dar certo. E a resiliência para aguentar o processo, porque o processo vai ser muito difícil. Porque em algum momento esse negócio, essa casa vai cair. Ela pode cair mesmo. Você fica o tempo todo, né? E eu não tenho medo de perder o emprego. Então o que quer dizer? Quer dizer que se der tudo errado e tchau. Entendeu? Não tem problema. Então, pessoas disruptivas, na minha opinião, elas têm que ter um pouco desse negócio. Porque se falta alguma coisa, se você não é obstinado, você... tudo bem, então vou embora. Né? Não vou. Ou você falta resiliência. Então, cara, eu quero fazer do meu jeito, eu quero, mas esse cara não dá, já tentei falar com ele 1000 vezes, não funciona, não tem como. Então, você tem que estar sempre preparado para implementar isso, segurar a pancada, e mesmo que dê tudo errado, tudo bem, você fez o que tinha que fazer. O Allianz Parque, para mim, foi o maior projeto da minha vida de resiliência, junto com obstinação, junto com não ter medo de perder o emprego. Porque eu tive que agredir tantas frentes de negócio, tanto modelo, tive que agredir tanto modelo. Hoje eu até faria diferente, assim, né? Não é que eu fiz as pessoas, elas costumam falar que o que elas fizeram sempre foi incrível, né? Olha, o que eu fiz lá foi sensacional. Não, muita coisa que eu fiz errada. Eu podia ter ido mais leve em algumas coisas, eu poderia ter agredido menos algumas frentes, ou eu poderia ter ido step by step em cada frente que eu precisava. Às vezes eu não precisava ter comprado aquela briga, eu comprei 2 brigas juntas ao mesmo tempo, eu não precisava daquilo. Porque pessoas com o meu perfil também tem isso. Você começa a ir além. Quando você vê, você fala, nossa, mas por que eu estou discutindo tanta coisa ao mesmo tempo? Calma, vai aos poucos, você não precisa fazer tudo em 1 ano, você pode fazer tudo em 3 anos, calma. Eu comecei a errar no meu próprio planejamento. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Lá na Álvares e Marçal, eles colocaram um terapeuta para andar comigo. Olha que negócio diferente, né? A companhia reconhece alguns profissionais que precisam de ajuda. Não só eles precisam de ajuda, mas eles podem ser a mudança da empresa. Então, o que tem na cabeça desse profissional? Cara, interessante, vamos ver o que esse cara está pensando. Então, a companhia aloca um terapeuta para andar com você. E o custo disso é altíssimo, né? E você começa a dividir com o terapeuta os seus dias, o que você está sentindo, você pode levar numa reunião, e aí você vai entendendo, e ele obviamente vai fazendo relatórios para a companhia, porque a companhia precisa crescer com a tua ideia, com as tuas ideias, com a tua cabeça e tal, né? E uma das coisas que ele falou para mim foi muito interessante. Eu aprendi muitas coisas com ele, mas uma das coisas que eu aprendi com ele que mudaram a minha vida foi, cara, se você tem um obstáculo, Márcio, nem sempre você precisa derrubar o obstáculo. Às vezes você pode passar pelo lado. Às vezes é mais fácil você passar pelo lado. E não tem problema nenhum você passar pelo lado. Pessoas com a minha personalidade e disruptivas e que têm vontade de fazer as coisas diferentes e tal, normalmente elas querem derrubar o tempo todo barreira. Então você fica o tempo todo cansado. Porque aquilo ali, calma, né? Vamos tirar tijolo por tijolo, você não precisa vir com tudo e arrebentar a barreira de uma vez só. Então a maturidade vai te ensinando em como implementar essa visão diferente, né, numa realidade que é completamente diferente. Então, como que você faz um match desses dois mundos para esse negócio no final dar um resultado, né? Então foi muito sempre esse é o meu desafio nas companhias, sempre. Em 2 meses eu já sei quem são os meus concorrentes, eu já sei quem me odeia, eu já sei quem gosta de mim, eu já sei quem é me aliado, eu já sei exatamente o que vai acontecer, porque é muito rápido. Quando você chega com uma ideia nova numa mesa, só de você ter dado a ideia já mostra, de repente, para uma pessoa que, por que você não teve essa ideia? O Márcio acabou de ter uma ideia aqui de real estate. A gente podia ter construído esse negócio em outro lugar que ia dar mais resultado. O pessoal de real estate, como é que você não tiver essa ideia? Aí o cara de real estate pensa o que sobre você? Se ele é um executivo e está preocupado em perder a cadeira dele. Pensa, pô, esse cara tá me expondo aqui nesse negócio. Se esse cara tem uma boa inteligência emocional, o que ele faz? Ele vai querer uma parceria comigo. Ele vai falar assim, cara, tem mais alguma ideia aí, cara? Certo? Agora, e se ele é um cara que não tem uma boa inteligência emocional e fala assim, esse cara aqui é um competidor. Então ele vira meu inimigo só porque eu dei uma ideia boa dentro do departamento dele e tal. Então o que as empresas começam a fazer? Elas começam a não dar mais espaço para você ter ideia.
Ou os próprios executivos começam a me dar mais ideia. Por quê? Porque eu vou dar uma ideia aqui, eu vou agredir esse cara, eu não quero agredir esse cara, porque esse cara vai virar meu inimigo, e eu não posso ser inimigo dele. Por quê? Porque eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, porque eu preciso... Então, eu vou ficar quieto aqui. Então, o ambiente das companhias começou a ficar um ambiente totalmente passivo. Ninguém mais fala nada, ninguém mais sugere nada, ninguém mais propõe nada, porque, pô, isso aqui pode dar tudo errado. Então, o desafio para os donos é como você transforma isso aqui num lugar legal para se conviver, onde as pessoas têm liberdade para dar ideias, onde as pessoas conseguem... Será que isso é possível? Quando o Márcio chega numa empresa, o que eu saio fazendo? Eu saio dando ideia na reunião, eu saio... Mas por que o resultado foi esse? Então, assim, isso vira um caos, né? Então, é sempre difícil você tocar um projeto desse durante muitos anos. É difícil, porque para mudar, você teve que ficar inimigo do cara do financeiro, você teve que, né? O cara do marketing já não olha mais na sua cara, porque no final, eu tô indo lá para fazer um trabalho que, na grande maioria, o diretor de marketing já devia ter feito. E devia ter pensado daquele jeito, né? Então, por exemplo, você usa dinheiro de incentivo aqui na empresa? Incentivo, né? Fiscal. Você usa dinheiro de incentivo? Não, Márcio, não dá. Não dá, já tentamos, não tem como. Não, mas eu vi aqui lá com o teu financeiro e com o teu jurídico, a gente tem 15 milhões de reais para usar de incentivo aqui. Não, mas eu já vi, cara, e é muito difícil, os projetos não encaixam nas coisas assim. Não, eu já vi lá e já vi que dá para usar. Não, mas você viu com quem? Eu vi com o financeiro, com o jurídico. Mas você foi lá falar com o jurídico sobre isso? Fui lá falar. Mas por que você foi lá falar? Você entendeu? Mas eu tinha que ter ido lá falar. Não, eu sei que você tinha que ter ido lá falar. Mas com qual crachá você fez isso, entendeu? E aí no final, tem 15 milhões na mesa, ninguém usou 15 milhões, mas o Márcio foi lá, encheu o saco de um, encheu o saco do outro, falou, passou em cima de um, passou em cima do outro, e fez. E aconteceu. E aí a empresa agora usa os 15 milhões de reais, certo? A cultura mudou. No ano que vem, quando virar, eles vão usar os 15 milhões. Só que a diretora de marketing nunca mais olhou na minha cara. Por quê? Porque já estava acumulado daquele jeito. Você fez o que ela devia ter feito. Eu fiz o que ela devia ter feito. Então, ela vira uma inimiga sua. E aí, inimigos dentro de uma companhia te levam para onde? Sempre para uma saída, não tem como. Mas você mudou a cultura. Porque o Márcio hoje não está mais na BR Malls, mas provavelmente eles devem usar um monte de KPI que eu coloquei dentro da companhia e está lá rodando hoje, o KPI. Eu mudei a cabeça. O Márcio chato não está mais aqui, mas a coisa continua acontecendo, né? E não é que eu sou chato, pelo contrário, assim, as pessoas não me conhecem como um cara chato, porque eu gosto de trabalhar, eu trabalho com entretenimento. Então, assim, é legal. Eu não faço de um jeito ruim, eu faço de um jeito legal. Eu faço isso sorrindo, faço isso convidando a pessoa para ir no Rock in Rio comigo. Eu não faço isso de um jeito... vai ser assim. Você é o chato legal. Eu sou o chato legal, legal que dá resultado. Então, assim, é mais ou menos isso. Acho que a disrupção, ela tem que vir embasada com maturidade, com experiência. Senão é só... Porque assim, se no final você não tem o 15 milhões, você não consegue usar o 15 milhões, aí você é um loser. Você veio aqui, trouxe esse negócio pro C-Level, discutiu tudo aqui dentro, e no final a gente não tem o dinheiro, não dá para usar mesmo. Pô, Márcio, pelo amor de Deus. Então, assim, para eu chegar com um negócio desse na mesa, eu tenho que ter investigado mesmo. Eu tenho que ter falado com os stakeholders certos mesmo. Porque eu não posso chegar com uma informação que aí no final depois não vai acontecer, né? Ela tem que acontecer, né? E aí isso precisa virar uma regra. Então é essa a minha trajetória aí, né? Nos últimos lugares que eu tenho passado. Agora, é muito projeto, minha vida é muito maluca, assim. Todo dia uma coisa diferente, projeto de tudo que é lado, né? Então... Isso traz, e eu encontrei uma pessoa que eu não via há 20 anos. E aí, Marcos, como você tá? Eu tô bem, cara. Ela assim, você continua fazendo um monte de projetos? Eu falei, eu fazia isso há 20 anos atrás, meu Deus, é uma identidade minha mesmo, né? Então eu faço isso há muitos anos, é o meu jeito de ser. Agora com muito mais maturidade, tenho menos energia para investir em lugares que eu acho que não vai funcionar, né? Então... O que eu sei que vai ter que ter um desgaste grande e tal, eu já, né, quando eu falo desgaste grande vou ter que investir muito tempo, muita energia, muito dinheiro e o resultado é baixo, esse eu já não vou mais. Então, antes eu ia em tudo, absolutamente tudo. Ontem até uma pessoa me perguntou, né, um garoto, lá na palestra, mas como é que eu faço para chegar aí, né? Eu falei, a primeira coisa é em tudo, porque com a tua idade, você não pode parar, você tem que ver onde as coisas estão acontecendo e avançar. Não dá para você ficar aí esperando que a sorte bata na tua porta, né? Eu acho que ficar rico, ser bem sucedido, trabalhar no lugar que você quer, isso é um raio que cai em algum lugar,
e tem que ser em você. Só que se tiver sol, o raio não vai cair aqui. Ele vai cair no lugar onde está chovendo, lá vai cair. Você precisa achar onde é esse lugar. Acho que a primeira coisa é essa, né? Então, pô, se eu quero alguma coisa com agro, eu tenho que estar aqui, né? Não adianta ir em São Paulo. Então, você vai ter que fazer tudo para vir para cá e começar a entender o que está acontecendo. As pessoas, elas querem alcançar as coisas sem ir, né? Se você não for, não vai. Você não vai conhecer ninguém, você não vai, né, ir para esse e-mail, você vai... Ontem eu dei a palestra lá, falei, ó, gente, meu Instagram está aqui aberto. Quer falar comigo? Manda lá no Instagram que eu falo com você. Se alguém tem alguma vontade de trabalhar num lugar desse, alguém olhou lá e se identificou comigo, falou, cara, isso aqui faz sentido para mim. Eu quero entender isso aqui, manda o Instagram para mim e começa. Não adianta ficar esperando. E aí, Marcelo, pô, te conheci lá, legal. E aí, o que você acha? Né? Se eu der essa abertura, vamos embora, vamos começar um papo, vamos começar uma discussão a respeito disso. Então, eu acho que assim, a iniciativa das pessoas, né, de irem atrás, de fazer, essas novas gerações, a gente discute muito isso deles, né? Ah, será que esses caras querem? Essa molecada tá muito parada, né? Será que é isso? Sem atitude, né? Sem atitude, né? Tem os que têm atitude e os que não têm atitude, né? E a gente tá falando mais velho, eu tô com 46 anos, eu fui mais velho, a gente começa a julgar diferente, né? Mas a molecada tem muita energia, obviamente, né? Só que o mundo deles é muito multidisciplinar, né? Na nossa época de juventude, a gente não tinha muita coisa, né? A gente tinha uma televisão, não tinha. Hoje eles têm 500 mil coisas, né? A gente, pô, abre o celular... Você tá passando aqui, tá vendo a Ana Castela cantando, depois tem um cara batendo um carro, aí depois tem o... É muita coisa, né? É um cachorro, não sei o que, na rua, sua cabeça sai de uma coisa... Então, assim, a cabeça desse pessoal é uma cabeça que é atenção muito superficial, muito veloz, né? Não tem mais comunicação inteira, né? Você faz um story contando uma história em 1 minuto, a pessoa ouve 10 segundos e passa. Então, tudo tem que estar em 10 segundos. E é muito difícil um mundo em 10 segundos, né? É muito difícil, tudo tem que resumir muito. Então os conteúdos hoje, eles são difíceis de serem implementados, porque um conteúdo bom, para você entender, demora um pouco mais. Eu preciso um pouco mais da sua atenção. Eu estou na Link School, vou dar aula lá para a molecada, palestra e tal. É muito difícil manter a molecada atenta. Hoje em dia os episódios, vocês estão percebendo isso, os episódios de seriado, eles têm agora 20 minutos, tem 30 minutos, não tem mais 50. Eles não têm mais paciência de assistir. Pô, 50 minutos, nem a gente, né? A gente começa a ver, daqui a pouco tá no celular. Não, tudo bem. Celular, daqui a pouco eu vejo aí, né? Não tem vezes 2 no Netflix, vezes 2? É isso, nosso mundo é um mundo vezes 2. Você tá, todos os meus áudios em vezes 2. É muito louco, isso quer ouvir rápido. O áudio tem 30 segundos que eu ouvi vezes 2, que eu ouvi em 15, né? Então, a gente vive nessa geração, né, da superficialidade, das coisas muito rápidas e tal. Então é um desafio gigantesco para a gente ensinar a base, ensinar como as coisas acontecem, né, como elas fazem para amadurecer. Aqui no agro você planta um negócio, você ficar do lado aí ansioso, a semente não fica ansiosa não, ela vai dar o tempo dela. Exatamente. A gente não, a gente quer que as coisas aconteçam da forma mais rápida do mundo. Não. Então acho que o agro também tem essa história, né? Você tem um processo isso aqui, cara. Lógico, dá para acelerar com adubo, dá para acelerar, mas isso aqui é um processo, não dá para ser diferente disso. Isso modela até um pouco a nossa personalidade, a personalidade de vocês aqui, né? Não, pera, calma. Né? Esse mundo maluco é o de vocês, cara. O nosso mundo aqui é outro. Vem pro nosso mundo aqui entender, né? É o que eu tenho sentido do tempo aqui, sabe? Então acho que a gente vai encerrar, porque senão também ninguém vai nos assistir. Vai ficar muito longo, ninguém vai ter paciência de nos assistir. Foi o corte, mas ninguém assiste, vamos assistir os cortes, né? É verdade. Corte. Tá, mas então só pra gente finalizar, Márcio, essa mudança de cultura, essa transformação, então ela precisa que o empresário tenha uma ideia, tenha um planejamento, mas também tenha persistência de esperar para que ela aconteça, essa transformação aconteça, né? Então, pra gente encerrar aqui, conselho que você daria pro empresário para que ele consiga se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo? Todo mundo está atrás de se destacar, né? E o veículo pelo qual você se destaca é uma ideia original, é a forma como você conduziu um processo diferente das outras pessoas, ou você conduziu igual, mas você teve um resultado diferente. Então acho que se destacar hoje, num mundo de todo mundo buscando destaque, é uma coisa muito complexa, né? Mas eu acho que você tem que buscar o que é original em você. O que é original em você? Não tem uma fórmula, né? Todo mundo quer criar um modelo padrão daquele modelo do bem-sucedido, do negócio que deu certo e tal. Mas hoje quando a gente fala de verdade, né? O que é a verdade? Né? O que é você quando você acorda? O que é a sua empresa de verdade? Qual que é a verdade da sua empresa?
Acho que hoje, para se destacar, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser verdadeiro com o seu cliente, você precisa conhecer o seu cliente. Ontem a gente falou bastante sobre conhecer o cliente, né? Mas se você não conhecer o seu cliente, isso eu tenho certeza absoluta, você está muito ferrado. Porque conhecer o cliente é saber o que ele quer. O dinheiro está no cliente, não está no novo cliente, está no cliente que você já tem. Né? Então você explora mal o cliente que você tem. Isso é uma coisa meio maluca do ser humano, né? A gente sempre quer o que a gente não tem. Né? E a gente tem o que é o suficiente já, mas a gente sempre fica mirando em algo novo. Né? Então você passou a vida inteira para conquistar um cliente legal, você conquistou esse cliente, no mês seguinte você está desfocado desse cliente e já está olhando para outro. Né? Não é porque você quer crescer, porque existe uma coisa meio conquistei, estou abrindo território. Tem gente que sobrevive a vida inteira com um único cliente, bem explorado. Então assim, eu acho que o desafio é explorar do jeito certo, do jeito mais parceria possível, porque a palavra explorar pode ser ruim, né? Mas eu tenho um cliente que esse cliente me reconhece, ele sabe o que é o melhor em mim, eu reconheço nele o que é o melhor dele, eu tenho uma parceria com ele, eu ganho dinheiro com ele, eu posso aumentar meu ticket com ele. Isso é muito fácil de aumentar, muito fácil mesmo. Quando você conhece alguém, é muito mais fácil você agradar essa pessoa. Eu não te conheço quase nada, né? Eu te conheci ontem. Se eu ficasse mais uma semana com você, eu ia saber um pouco mais sobre o que você gosta, eu ia saber mais sobre quais são as suas habilidades, e aí eu ia começar a mapear aquilo que te faz bem. O cliente é a mesma coisa, né? Então, para você dar certo hoje, você tem que estar muito ligado em mapear o que o seu cliente está pensando, o que ele gosta, e parar de querer só expandir, crescer com novas frentes e começar a olhar para o que você já tem e tentar ir além do que você já faz com esse negócio. Agora, que plataforma você vai usar? Esse é um desafio. Né? Para o entretenimento é um desafio. Por exemplo, você tem 1 milhão de pessoas na fila do show da Taylor Swift. Na fila, 1 milhão de pessoas na fila. Quem nunca tentou comprar um ingresso e não conseguiu? Então, você fica lá parado. O que a Taylor Swift, ou o que o promotor do show faz com as 1 milhão de pessoas que estão na fila? São clientes parados numa fila. Que se ela não conseguir comprar e eu abrir mais uma data, vai ter mais 1 milhão na fila de novo esperando. Então, são clientes engajados, porque é muito interessante, né? Meia-noite, as pessoas estão lá meia-noite, vai abrir meia-noite. Tá todo mundo parado lá, a mãe, a tia, o sobrinho, todo mundo para comprar um ingresso do Justin Bieber à meia-noite. E foi todo mundo acordar, foi dormir às 5 horas da manhã, porque todo mundo ficou tentando comprar, e o que aconteceu? Ninguém conseguiu comprar. Então, você tinha tudo para começar uma conversa com essa pessoa, que é um cliente fiel teu, que está na madrugada acordado, e você não conversa com ele, você deixa ele falando pelo próprio segmento de entretenimento. Então, e o teu cliente? Aonde ele está? O que ele está pensando? O que ele compraria de você que você não está mapeando o que ele compraria? Qual o ticket ele está pagando? Dá para melhorar esse ticket? Dá para construir alguma coisa que vai além daquilo que você já está fazendo? Eu tenho certeza que tem. Então, mas você precisa estar ligado nisso, você precisa criar qual é o lugar que você vai construir esse negócio com o teu cliente. Então, acho que um conselho que eu dou para os empresários é esse: se dedica para isso nesse momento, porque o cliente ele está solto, ele não está... Eu vou em entretenimento muito, eu trabalho com isso, então eu vou o tempo todo, estou em Los Angeles, estou na China, estou o tempo todo das grandes metrópoles e tal. Nenhuma marca, se eu te falar que uma marca me impacta e conversa comigo, eu vou te falar que eu estou mentindo. Eu vou, 30 shows por ano internacionais. Nunca eu recebi um push real me dizendo assim, cara, eu vou te dar um benefício porque você vai em 30 shows, eu vou te dar um benefício porque você é um cliente assíduo do entretenimento. Nunca nenhuma marca fez isso comigo. As marcas vão no evento, elas ativam lá no evento, elas põem a marca delas lá, elas fazem uma ativação lá X, mas acaba lá. Teve agora o The Town aconteceu e acabou lá. Mas o público do The Town continua consumindo entretenimento, continua querendo ouvir música, continua, e cadê? O artista subiu no palco, ele fez um show para a pessoa que é mais fã dele, tá, acabou. Aí o artista vai embora, a pessoa vai para casa dela, e aí desconecta o artista dessa pessoa. Lógico, essa pessoa vai ficar o tempo todo atrás do artista, vai ficar lá buscando, mas ele tem que ficar buscando. Ele fica buscando, não é o artista que fala assim, entendi que você é meu cliente. Então, os artistas, o mundo precisa entender que o negócio está no artista, o negócio está no cliente. Então, para de simplesmente ficar só olhando e distraindo e começa a olhar para esse cliente. O que eu posso fazer para conseguir esse cliente, para manter esse cliente do meu lado?
né, um pouco da minha dica aqui, unindo o mundo dos negócios com o entretenimento. O entretenimento é um bom veículo para isso, né? Eu acho que tá faltando o Márcio Flores lá. Olha aí, ó. É isso. Pode ser. Márcio, obrigada, tá? Por ter Valeu, obrigado compartilhado com a vocês. gente a sua experiência, a sua história. Obrigada por participar do nosso evento e seja sempre muito bem-vindo, Legal, pô, obrigado. Estou me sentindo super bem-vindo. Que legal, obrigado. Legal, Valeu. muito obrigada. E para você que nos assiste, obrigada pela atenção e até o próximo CDL Cast.